Sabe aquela sensação de que a gente é de um jeito e pronto? Aquela ideia de pau que nasce torto, morre torto. Por muito, muito tempo, a ciência meio que concordava com isso, sabe? Acreditava-se que, depois de uma certa idade, nosso cérebro se tornava uma estrutura fixa. Quase um hardware que não podia mais ser atualizado. A gente estaria, de certa forma, preso à nossa própria biologia. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que virou essa ideia de cabeça para baixo, a neuroplasticidade. A nossa conversa aqui é para entender como essa capacidade do cérebro de se reorganizar está revolucionando a psicologia. E mais importante, o que isso significa para a nossa capacidade de mudar de verdade. Para nos guiar, a gente tem em mãos o trabalho do psicólogo Maurício Salles, lá do Instituto Mind Self. Ele conecta de um jeito brilhante a neurociência com o comportamento humano. E a questão que o trabalho dele coloca para a gente é: será que somos mesmo reféns da nossa genética? Ou será que a gente tem o poder de, reescrever nosso próprio roteiro? Ok, para começar a entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Durante quase todo o século XX, a visão que dominava a ciência era essa que eu falei. O cérebro se desenvolvia na infância e depois, basicamente, se petrificava. Isso levava a uma visão bem pessimista das coisas, não? Quase como se nossas cartas já estivessem marcadas desde o nascimento. Exatamente. E as implicações disso na prática eram, olha, enormes. Se o cérebro é fixo, como esperar mudanças de verdade em comportamentos, em transtornos de ansiedade, em depressão? É por isso que o Maurício Salles, no material que a gente está analisando, classifica a quebra desse paradigma como um dos marcos mais significativos para a psicologia contemporânea. O que ele argumenta é que, de repente, a neurociência deu para a psicologia uma base física, uma prova concreta. A mudança de comportamento deixou de ser só uma questão de força de vontade, algo meio etéreo, sabe? E passou a ser vista como algo biologicamente possível. E, para a alegria de terapeutas e pacientes, clinicamente alcançável. Certo. E a palavra-chave para essa revolução toda é neuroplasticidade. É um termo que a gente ouve bastante por aí, mas o que ele significa na prática? De um jeito simples. De forma bem direta, é a capacidade do nosso sistema nervoso de se alterar, de se reorganizar em resposta ao que a gente vive e às nossas experiências. Pensa no cérebro não como uma pedra já esculpida, mas como, sei lá, argila. Tudo que a gente faz, aprende, sente, até o ambiente ao nosso redor está o tempo todo moldando essa argila. O Salles define isso como a ponte, o elo que finalmente conectou de forma sólida a biologia do cérebro com a psicologia do comportamento. Peraí, se isso é verdade, então a conclusão disso é gigantesca. É transformadora. E o que é fascinante aqui é a clareza com que o Maurício Salles coloca isso. Ele tem uma citação no documento que diz que a neuroplasticidade rompe definitivamente com a ideia de que o comportamento humano é uma expressão fixa da genética. Isso é uma bomba. Basicamente, o Salles está dizendo que aquele argumento do tipo eu sou assim mesmo, sou ansioso porque minha família toda é assim, esse argumento perdeu a validade científica. Nossos padrões de pensamento, nossas reações emocionais, nossos hábitos, nada disso é uma sentença perpétua. Podem ser alterados. Mas não é mágica, certo? Não basta eu querer mudar e de repente meu cérebro se reorganiza. Imagino que o Salles aponte algumas condições para isso acontecer. Com certeza, ele é muito pragmático quanto a isso. A mudança não é passiva, de jeito nenhum. Salles destaca 3 pilares que são essenciais: estímulo adequado, repetição deliberada e engajamento contínuo. Ou seja, precisa de intenção, de esforço e de consistência. Não adianta ir na academia uma vez e esperar resultado, né? Com o cérebro, a lógica é exatamente a mesma. E essa ideia se conecta muito com a psicologia cognitivo-comportamental, aquela que diz que o problema não são os eventos em si, mas como a gente interpreta esses eventos. Só que isso sempre pareceu uma coisa meio abstrata, uma coisa da mente. Como o Salles conecta essa ideia de interpretação com a biologia do cérebro? Essa é a beleza da integração que ele propõe. A neurociência hoje consegue colocar uma lente de aumento nisso que você descreveu. Salles explica que esses processos cognitivos, a forma como você interpreta uma situação, o que você diz para si mesmo sobre ela,
Isso não são fantasmas na máquina. Eles correspondem a padrões muito específicos de ativação de neurônios, são circuitos elétricos sendo ligados no seu cérebro. Então, quando eu penso repetidamente, não vou conseguir fazer isso, eu estou literalmente fortalecendo um caminho neural para o fracasso. Exatamente essa a lógica. É por isso que a terapia funciona. Quando você, com ajuda profissional, aprende e pratica novas formas de interpretar e de reagir, você está, na prática, criando e fortalecendo novos circuitos neurais. E o Salles enfatiza um ponto que eu acho crucial. As mudanças terapêuticas não são apenas subjetivas, não é só um sentimento de melhora. Elas, e aqui eu cito ele, refletem modificações reais na organização funcional do cérebro. Isso dá um peso, uma base empírica para a psicologia que era impensável décadas atrás. E a escala disso tudo é o que me impressiona. O documento nos lembra que nosso comportamento, cada pensamento, cada ação emerge da atividade de cerca de 86 bilhões de neurônios. É um número que nem cabe na cabeça. Como algo tão complexo pode ser maleável? É aí que entra o argumento central do Salles. Ele defende que, para entender de verdade comportamento, a psicologia precisa parar de tratar o cérebro como uma caixa preta. É preciso reconhecer sua base fisiológica. Ele usa um termo que pode soar um pouco acadêmico, mas a ideia por trás é simples. A psicologia precisa adotar uma leitura biologicamente informada da conduta. O que ele quer dizer com essa leitura biologicamente informada? Ele quer dizer que não dá mais para separar as coisas. Não existe a mente de um lado e o cérebro do outro. São a mesma coisa, só que vistas de perspectivas diferentes. Entender por que agimos de certa forma exige olhar para a fiação por trás daquele comportamento. Pequenas mudanças na química entre os neurônios, nas conexões sinápticas, isso afeta diretamente como a gente percebe, interpreta e reage ao mundo. Ok, então o cérebro pode mudar. Mas como isso acontece de verdade? Lá no nível dos neurônios, o que está de fato se alterando quando a gente aprende um novo idioma ou tenta quebrar um vício? Ótima pergunta. O documento do Salles detalha alguns mecanismos-chave. O cérebro faz isso de, principalmente, 3 formas. Primeiro, criando novas conexões, as sinapses. Segundo, fortalecendo as conexões que a gente usa muito, tornando elas mais rápidas e eficientes. E terceiro, um processo que é igualmente importante, chamado poda sináptica, que é basicamente eliminar as conexões que a gente não usa. O cérebro faz uma faxina, sabe? Se livrando do que é inútil para otimizar o que é importante. Então é como se o cérebro fosse um jardineiro, que poda os galhos secos para dar força para a planta crescer onde interessa. Perfeito. A analogia é ótima. Os nomes técnicos para esses processos de fortalecer e enfraquecer as conexões são potenciação e depressão de longa duração. Mas a sua imagem do jardineiro, uma outra que o Salles usa, a da trilha na floresta, é muito mais útil. Pensa numa trilha. Quanto mais você passa por ela, mais batido e fácil de percorrer o caminho fica. Isso é a potenciação. Aquele pensamento, aquele comportamento se torna automático. A depressão de longa duração é o contrário. É a trilha que você abandona e o mato começa a crescer de novo até ela praticamente desaparecer. Gostei da analogia. Mas isso também significa que os maus hábitos são como autoestradas de 8 pistas no nosso cérebro? E tentar mudar é como construir uma picada de terra do lado delas? Isso parece uma batalha bem justa. É uma forma muito perspicaz de colocar. E é exatamente por isso que Salles dá tanta ênfase à repetição deliberada e ao engajamento contínuo. Ele está reconhecendo que sim, você está competindo com uma autoestrada. No início, o novo caminho é difícil, exige esforço consciente, você precisa prestar atenção em cada passo. Mas cada repetição é como passar mais uma vez pela picada, limpando um pouco mais, compactando a terra. Com o tempo, a picada vira um caminho que pode virar uma estrada. Enquanto isso, a autoestrada do mau hábito, com menos tráfego, começa a ter mato crescendo nas frestas do asfalto. A mudança é um processo ativo e cumulativo. Isso me leva a uma ideia que eu achei a mais poderosa de toda a análise do Salles. A de que a relação entre cérebro e comportamento é uma via de mão dupla.
Não é só o cérebro que dita como a gente age. Nossas ações também mudam o cérebro. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa é a base de tudo. É a justificativa neurocientífica para a eficácia das intervenções psicológicas. Por um lado, claro, a organização atual dos seus circuitos influencia suas tendências, suas reações automáticas, mas e essa é a parte revolucionária? O seu engajamento constante em novos comportamentos, em novas formas de pensar, isso promove a reorganização física desses mesmos circuitos. A gente não é um mero espectador da nossa atividade cerebral. Somos participantes ativos na modelagem dela. Então, quando um terapeuta está trabalhando com alguém para, por exemplo, reinterpretar situações que geram pânico, o que está acontecendo ali não é só uma conversa. Cerebral. É por isso que, no material, fica claro que a visão do Instituto Mind Self é de que a terapia é um processo de reorganização neural orientado por evidências científicas. Eles não veem a intervenção psicológica como algo abstrato, mas como uma forma estruturada de usar a própria plasticidade do cérebro a favor da pessoa. A conversa é a ferramenta para guiar o cérebro a construir esses novos caminhos mais saudáveis e eficientes. Então, qual é a linha final? Se a gente pudesse resumir a grande conclusão de Maurício Salles em uma frase, qual seria? Olha, a conclusão principal dele é que a neuroplasticidade é a prova definitiva de que somos o resultado de uma interação dinâmica. Uma interação constante entre três forças: nossa genética, o ambiente em que a gente vive e as nossas experiências. Não somos apenas um desses fatores, somos a dança contínua entre eles. A genética pode te dar uma predisposição, uma inclinação, mas o ambiente e, principalmente, suas escolhas e ações deliberadas, tudo isso tem o poder de modular a expressão desses genes. Ele encerra com uma nota de otimismo, então. Um otimismo fundamentado na ciência. Na adaptação desse material para um podcast do próprio Instituto Mind Self, que é citada na fonte, Salles reforça essa ideia de forma muito clara. Ele diz que o ser humano não está submetido a um determinismo biológico rígido. E essa constatação não é só bonita, ela é profundamente prática. Ela legitima todo o trabalho da psicologia baseada em evidências. Mostra que é possível sim promover mudanças duradouras, porque essas mudanças estão alinhadas com a natureza mais fundamental do nosso cérebro, a capacidade de se adaptar e se reconstruir. Recapitulando rapidamente, então. A análise de Maurício Salles nos tira do banco do passageiro. A ideia de um cérebro fixo e de um destino biológico selado cai por terra. Somos seres em constante construção, com nosso hardware e nosso software sendo reescritos a cada experiência, a cada escolha. A mudança não é só uma esperança, é uma propriedade biológica do nosso cérebro. Isso levanta uma questão importante e talvez um pouco vertiginosa. Se o trabalho de Salles nos mostra que nossas experiências, pensamentos e comportamentos deliberados estão constantemente esculpindo a estrutura física do nosso cérebro, a cada momento, que tipo de arquiteta ou arquiteto do nosso próprio cérebro estamos escolhendo ser a cada dia?